atenção. E muitas das vezes a doença é falta de atenção, sabia? Principalmente as pessoas idosas. Tem muitas pessoas aí idosas que eles se sentem sozinhos. Hoje em dia está assim, pessoal. Tudo negócio de celular, ninguém se vê. Eles se sentem sozinhos, coitado. Moram sozinhos, entendeu? Não tem ninguém que conversa, ninguém gosta. Infelizmente, hoje em dia, a maioria das pessoas não gosta de conversar com idoso, não tem nem paciência. Ih, escuta direito, nada, entendeu? Não gosta. Aí, quando acha alguém que dá um carinho, a pessoa fica toda feliz, entendeu? Também vigia. Vigia que tipo de carinho é esse, porque às vezes tem pessoas, infelizmente, também que idoso, tem uns que confundem as coisas, né? Não vai dar uma atenção e já riu pra mim, já tá rindo de mim, entendeu? Hoje em dia é terrível. Nem que vigiar, senão já viu. Aí riu, pronto. O cara pensa que já tá apaixonado, nada a ver. Entendeu? Mas é isso, entendeu? E glória a Deus. Gente, nós vamos para a palavra de Deus agora, vamos lá. Eu dei um recadinho aqui rápido. É sempre pensar muito bem antes de você se afastar de Deus. E hoje eu até preguei sobre isso, né? Eu preguei sobre o pecado, pessoal. O que o pecado faz com a pessoa? Que eu tenho pregado sim, que às vezes a pessoa pensa, porque Deus fez uma mão, porque o fulano fez aquilo, fez outro. Não, não é Deus que pesa a mão. O pecado, ele tem consequência. Você entendeu? Algumas coisas na vida da pessoa dão errado, porque é a consequência daquele pecado. Por isso que você tem que lutar para sair daquele pecado. Vamos supor assim um exemplo, vou dar um exemplo. Eu lá atrás, quando eu usava droga, bebia, fumava, irmão, só vivia doente. Eu não tinha nada, só vivia no fundo do poço, devendo todo mundo. Nem dinheiro para comer eu não tinha. Você está entendendo? Mas por que eu vivia daquele jeito? Porque eu usava muita droga, muita coisa, que aquilo ali, aquela substância ali, aquilo destrói o seu organismo, mexe com o seu organismo. E outra coisa, por que eu passava tanta dificuldade? Porque eu pegava o dinheiro, não é que Deus não me dava dinheiro para me comer, não, me dava. Mas o dinheiro que eu podia comprar uma roupa, que eu podia tomar um açaí, sei lá, eu gastava com droga. Então depois eu ficava sem nada para comer dentro de casa. Na hora que me dava aquela crise de abstinência, né? A pessoa quando é usuária de droga, ela tem crise de abstinência, ela quer usar a droga de qualquer jeito. Ela vai lá, cai dentro. E depois que ela usa primeiro, ela não quer nem saber do resto. Se tiver, quanto tiver no bolso, ela gasta. E depois vem o arrependimento. Depois que passa o efeito daquilo ali, tá? A pessoa dura ou dura. Você está entendendo? Sem nada. E aquilo ali era consequência dos meus erros. Não era Deus que fazia isso comigo. Não era que Deus era ruim e estava deixando passar fome. Não era isso. É que o que Ele me dava, eu gastava com outra coisa. Não é que Deus era ruim e deixava eu ficar doente. Não, eu é que destruía a minha saúde. Você entendeu? Então, quando Deus ensina a gente a fugir do pecado, a pedir força a Deus para se livrar daquilo ali, é porque Ele quer ajudar a gente. E outra coisa, gente, o pecado, ele faz uma separação entre nós e Deus. Foi o que eu preguei cedo. Vamos dar um pouquinho lá para a gente ver? Isaías 59. Já está até marcado aqui na minha vida. Deus, Ele não é o autor da destruição, que está dando tudo errado na vida da pessoa, não. Ele é aquele que está tentando tirar você do buraco. Ele faz o seguinte, Ele envia a palavra dEle, que é para a pessoa se arrepender e pedir força a Ele. Sozinho a gente não consegue, né? Pedir força a Ele para abandonar aquele pecado. Porque às vezes tem gente que confunde as coisas. A pessoa não tem aquela
aquela palavra que diz assim, primeira epístola de João, preste atenção, pessoal. Quando a gente vem na igreja, a gente tem que prestar atenção no que é pregado. O maligno, ele vai fazer de tudo para distrair você. A pessoa está na igreja, a mente da pessoa está lá fora. Irmão, isso é uma estratégia do diabo para você, a palavra não entrar em você. Ele tem que impedir Jesus de entrar de qualquer jeito. Jesus é o quê? Verbo. Então, sempre distrair a sua mente, você não vai prestar atenção no que é falado, né? Então, lá na primeira epístola de João, está escrito assim, ó. Se fores fiel a confessar os seus pecados, eu serei fiel e justo para te perdoar e purificar de toda iniquidade, correto? Jesus deixou uma porta para a gente sair do pecado, glória a Deus. Mas, pessoal, não é que você vai confessar o pecado e continuar no pecado. Você está entendendo? É para você pedir força a Deus para abandonar aquele pecado. Como aquela mulher que foi pega no ato do adultério. Jesus falou para ela assim, mulher, aonde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela falou, não, Senhor. Aí Jesus falou para ela, nem eu te condeno. Jesus perdoou ela. Sim ou não? Mas o que ele falou para ela? Vai e não peques mais. Não continua com esse pecado. Sai fora disso. Entendeu? Teve um outro homem que Jesus curou. Eu acho que é lá no tanque de Betsaida, um negócio assim. E depois o homem encontrou com Jesus na sinagoga, que é na igreja. Aí foi lá cumprimentar Jesus, né? Que ele lembrou que Jesus curou ele. Jesus olhou para ele e falou para ele, ó, eis que já está sã. Tipo assim, você já está curado. Agora não pegue mais para que não te suceda alguma coisa pior. Quer dizer, Jesus avisou, não vai mais nessa, que você já quase morreu. Se você pecar, pode acontecer uma coisa pior. Não que Deus ia fazer, não é isso. Mas é que o pecado, deixa eu te explicar. Eu pequei e Deus está me castigando. Não. Você está entendendo tudo errado. O pecado, ele, né, a gente vai estudar aqui agora, ele faz uma separação entre nós e Deus. O pecado é como se fosse um passaporte. Por exemplo, você vai viajar para fora do Brasil, né? A um lugar aí fora aí. Você precisa de quê? De um passaporte. Se você não tiver um passaporte, em certos lugares aí, certos países, para você entrar lá, você tem que ter um passaporte. Se você não tiver um passaporte, você não entra lá. Você entendeu? O passaporte é como se fosse uma autorização para você entrar naquele país, correto? O pecado é como se fosse um passaporte do diabo. Porque ele, para entrar na sua vida, ele precisa de uma autorização sua. Porque ele não pode invadir a sua vida. Assim como Jesus não pode te forçar a obedecer, que a Bíblia diz que nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. Assim como Jesus não pode forçar a gente a obedecer, o diabo também não pode forçar você a desobedecer a Deus. Você está entendendo? E ele também não pode entrar na sua vida à força. A Bíblia diz que aqueles que é de Deus, o maligno, não toca. Por isso que a Bíblia diz o seguinte, não deixe lugar ao diabo. Não é como você dá lugar. O lugar que lugar é esse? O lugar é como um passaporte, é um pecado. É uma porta que você abre. Toda vez que você peca, você abre uma porta. Você está entendendo direitinho? É um passaporte, é uma autorização para o diabo entrar na sua vida. Através daquele pecado. Você está entendendo? Pecado é como se fosse um passaporte para ele entrar. Então, através do pecado, você abre uma brecha para ele entrar. E ele, quando ele entra na vida da pessoa, ele não sabe fazer outra coisa. Ele só veio para roubar, matar e destruir. Você entendeu? Aí ele entrando, ele é que faz as coisas dar tudo errado na vida da pessoa. Ele tenta destruir, a pessoa tenta matar. Igual eu falei para a pessoa que eu estava orando, que eu estava falando agora, eu falei, irmã, aí ele está tentando
concluir o que ele não conseguiu da primeira vez, que era acabar com você. Não conseguiu porque está todo mundo orando, mas você tem que voltar para a presença de Deus. Você está correndo risco longe de Deus. Porque as orações das pessoas, pessoal, não vai segurar a pessoa toda a vida, não. A pessoa tem que se converter. Glória a Deus. E abandonar o pecado. Então, o pecado ele é um passaporte que abre, né, uma autorização para o diabo entrar. Ele precisa dessa autorização. Ele não tem como entrar sem essa autorização. E ele, sabendo disso, sabe o que ele faz? Ele tenta você. Porque ele tem que fazer você pecar. Para ele entrar, você precisa pecar. E para você pecar, o que ele faz? Ele tenta você. Por isso que a Bíblia chama ele de tentador. Ele vai tentar você com alguma coisa, um vício, uma prostituição, uma coisa. Tentar jogar você contra alguém, tenta jogar você contra o seu pastor, tenta fazer você odiar. Você está entendendo? Usa as pessoas para te perseguir. Hoje eu até falando do irmão Anderson, tadinho do irmão Anderson. Ele está amarrado no nome de Jesus, essa perseguição, está repreendido no nome de Jesus. Hackearam o Facebook do irmão Anderson, gente, que isso. Eu desconfiei, né? Inclusive, pessoal, deixa eu até falar isso aqui, tá? Cuidado com esse negócio aí, pessoal. Tá? Você tem que desconfiar, você está vendo, por exemplo, igual eu, pastora Fabiana, se você vê algum vídeo meu lá pedindo dinheiro, irmão, a única coisa que eu prego aqui é o dízimo e a oferta. Mas se você chegar uma mensagem lá para você, ô irmão Zuleide, eu estou precisando de um dízimo agora, não sou eu. Cuidado com essas coisas aí, tá? Porque hackearam aí o Face do irmão Anderson aí. Ele estava mandando mensagem para todo mundo aí eu desconfiei, porque eu falei, pô, mas o irmão, né, de mandar essas mensagens para mim, o irmão antes de fazer isso, aí eu liguei para ele, eu mandei mensagem para ele, você mandou mensagem? Aí ele falou, e fizeram isso com a minha irmã também, tá? O dele, hackearam o Face da minha irmã, hackearam o zap dela. A minha irmã... Não aceitou, né? Então, aí saiu. Bloqueou a própria esposa do usuário, gente, que só Jesus, né? Tá amarrado no nome de Jesus. A minha irmã, sabe o que eles fizeram? Eles hackearam o zap da minha irmã. Eu estava em casa, limpando a casa, lavando roupa. Ela me mandou uma mensagem. Poxa, não estou precisando urgente de um dinheiro, não estou podendo te explicar o que é que houve. Mas você não tem R$600, não? Para botar na minha conta, amanhã de manhã eu te devolvo. É que eu estou com uma emergência aqui, estou precisando de R$600. Só que a pessoa não mandou em áudio, mandou escrito. E eu desconfiei porque eu conheço o jeito da minha irmã escrever no zap. Entendeu? O jeito que a pessoa escreveu, porque às vezes ela escreve assim certo, mas bem separadinha mesmo. E estava tudo juntinho assim, tem alguma coisa que ela não costuma falar assim. Não, mas aí depois eu te explico aí o que eu fiz. Eu liguei para ela lá de Petrópolis. Quando eu liguei para ela falou assim, não atende ninguém no meu zap não, eu estou indo para a delegacia que hackearam meu zap. Então pedindo dinheiro a todo mundo no meu nome. Passando por ela para pedir dinheiro. Então ela tem que excluir aquele zap e fazer outro. Então se alguém mandar mensagem para você, o meu nome, o pastor está lá pedindo, não é não, entendeu? Eu prego aqui diz, meu filho, você nunca me viu mandando mensagem pedindo dinheiro para você, entendeu? O que a gente precisa aqui na igreja, eu boto lá na agenda, pessoal, quem puder colaborar numa tinta, entendeu? É isso aí. E outra coisa, ontem o João disse que entrou lá no meu Face um negócio pornográfico lá no meu Face, uns anúncios. Gente, eu não tenho nada a ver com isso não, tá? Isso aconteceu até com o meu pastor também. Eu entrei lá, tinha uns vídeos indecentes. Eu sei que meu pastor não ia fazer esse jeito nenhum. Depois eu consegui entrar na minha conta. Consegui entrar. Aí só tinha esse negócio de mulher com a roupa indecente. Ai, meu Deus. E quantas outras? Tá vendo? Aí é que tá. Aí quando
exemplo, a pessoa não sabe que foi hackeado, você é um irmão em Cristo, né? Já vai tacar pedra. Que isso? Aquele irmãozinho lá da igreja, lá tá amarrado no nome de Jesus, né? Mas na mesma hora que ele parou de usar, porque ela tinha postado no Face dela, podia se hackeado. Aí eu parou de usar. Parou, né? Aí eu botei esse entrar lá e eles são. Está amarrado no nome de Jesus mesmo. E eles estão falando. Aí o que aconteceu? Eu avisei, falei, Natasha, o que está aparecendo aqui no Face do pastor? Aí eu fui lá, boa noite, a paz. Aí eu fui lá, avisei o pastor está amarrado, Fabiana, que isso? Aí ele foi lá, falou com a Giane, rapaz, brigadão. Aí ele foi lá, falou com a Giane foi excluir. Só que é assim agora, sabe o que acontece? Antes parecia para eles e para a gente. Não é a gente que coloca, a gente não tem nada a ver com isso. Tanto é que ele bota assim, ó, sem ligação. Ele não coloca no meu lado, ele tirou, como se colocasse tudo os amigos. Então, aí o que aconteceu? Não está aparecendo para mim, mas aparece para os outros que estão entrando lá na página. Ali ele falou que apareceu lá, não pornográfico, mas ela falou, pastor, eu estou vendo alguns anúncios aqui sim. Porque antes, o próprio Facebook colocava os anúncios ali que eles quisessem. Só que como a gente não ia ver, a própria pessoa ia lá e desativava. Aí agora eles passaram a colocar só para os seus amigos verem. Você não vê. Eu não vejo. Quer ver? O João disse que viu lá, não foi? Na minha página. Eu não vi que você viu. Não tinha nada. Eu olhei lá, estava normal. Mas a Aline viu lá e disse que. E disse também que viu, entendeu? Eu tentava entrar, parecia que a página estava excluída, mas outras pessoas viam. Aí. Então, o que acontece, pessoal? Resumindo isso tudo, eu não tenho nada a ver com isso, ligação, nada com isso, não. Até as pessoas que me marcam, eu botei aqui no sistema aqui, que eles me perguntam se eu posso, se eu quero se eu aceito postar na minha linha do tempo, entendeu? Então esses anúncios todos que apareceu aí, indecente, não tem nada a ver comigo não, estou deixando bem claro isso aí. Eu até pedi a Aline ela até mandou uma coisa lá que eu não consegui fazer, de como que entra lá para tirar isso. Ela falou. Sabe, no meu pastor também aparece, ainda continua, a Giane fez tudo para tirar, mas ainda continua aparecendo os alunos. Sabe o que ele falou? Ela falou que é porque quando o Face da pessoa começa a ter muita visualização, aí a gente começa a enviar esses postos dele lá para pagar. Jogo, não tem nada a ver com o jogo, gente. Então acho que eu vou usar aquilo ali. Eu lá no pastor tem um montão de coisa de jogo, tá, gente? Que é isso? Tá amarrado, Jesus. Negócio de jogo é joguinho, né? Online. Gente, eu não tenho nada a ver com isso. Pode ter certeza. Você entrar e você ver essas coisas, não sou eu. Se eu tenho, gente, tem coisas que a minha vida particular, quase não posto uma foto minha da minha família. A maioria das coisas que eu posto no Facebook é palavra, vídeo, de pregação. Então, tem as coisas aí, pode ter certeza que eu não tenho nada a ver. Mas aí o pastor está apoiando isso aqui. Não. Estou apoiando nada, não sei de nada, não foi eu. Entendeu? Não sei disso. Eu até botei esse negócio aí de bloquear quem me marca, né? Se eu vou deixar botar lá ou não, por causa disso, que às vezes eu mandava também alguns vídeos políticos. Você tem alguma coisa a ver com política? Não, mas aí a pessoa marca você lá e, o pastor está torcendo para isso aqui, para aquele lá. Não disse nada disso, entendeu? Eu nem falo para quem eu votei, para não ter problema, porque hoje em dia a política é igual futebol. Tá perigoso até se apanhar. Então eu não, nem me meto nesse negócio não, entendeu? O negócio aqui é pregar o evangelho, pessoal. Entendeu? Pastor, qual é o seu time preferido? Jesus. Qual é o seu candidato? Jesus também nunca falou comigo, entendeu? Então o negócio, eu não tenho nada a ver com esses vídeos. Vínculo nenhum, entendeu? Eu estou lutando aí para tirar isso aí. Então, pessoal, vamos lá. Então, vocês estão entendendo direitinho? Eu queria que vocês abrissem o coração para entender. O pecado, ele é como se fosse um passaporte. Que se você
tiver aquele passaporte, é uma porta, é uma entrada que o demônio vai entrar por aquilo ali. Você está entendendo? Por que o demônio entra? Pelo pecado. Por causa disso aqui, quer ver? Isaías 59, vamos dar uma olhada lá. Abre seu coração para você entender. Glória a Deus. Abre seu coração para você entender isso aqui, pessoal. Acharam? Isaías 59, versículo 1, está dizendo assim, ó. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Vamos dar uma paradinha aqui? Ué, mas não é possível. Antigamente eu orava e logo Deus me respondia, pastor. Olha, eu oro, mas parece que Deus não está nem me ouvindo. Eu estou passando uma situação terrível e eu peço Deus para me salvar, para Deus me tirar dessa situação, às vezes até dentro de casa, às vezes até uma perseguição dentro de casa. Ontem eu estava falando lá no Zap, né, sobre aquela pessoa que tem um parente que ela quer libertar e o demônio usa aquele parente para perseguir ela dentro de casa. E às vezes tem hora que a pessoa não aguenta mais, não dá vontade de jogar tudo pro alto. Por quê? O demônio, quando ele entra numa pessoa, a nossa luta não é carne e sangue, é ele. A pessoa se torna arrogante, se torna grossa, tem hora que você não suporta mais aquilo ali. Só que é como se fosse uma areia movediça. Preste atenção. Quanto mais você cai naquela armadilha, quanto mais você se deixa levar por aquele que aquele espírito está fazendo, mais você afunda, mais você sai da presença de Deus. Você quer sair daquilo ali e afunda cada vez mais. Não é possível, mas quanto mais eu oro, mais o demônio me persegue, não é possível. Mas por quê? Presta bem atenção. A palavra de Deus diz, pessoal, que a nossa luta não é carne nem sangue. Às vezes você não entende isso, você fica com raiva da pessoa, você fica chateado com a pessoa, você fica magoado com a pessoa. O demônio não sai, não adianta como sai. Gente, eu já passei situações que uma vez eu cheguei para o pastor e falei, pastor, não, eu tenho vontade de sair de casa e não voltar mais. Por causa de uma perseguição, uma luta que eu estava passando, era no meu casamento. Quanto mais eu orar, mais demonizava meu marido. Mas por quê? O diabo conseguia me deixar com raiva. Quando não era com ódio, raiva, era magoada, triste. Porque tem isso também, se o demônio vê que você não entendeu que a tua luta não é carne e sangue, o que o diabo usa, aquela pessoa abate você, põe você para baixo, você só vive triste, você só vive desanimado, ele não vai sair, você está alimentando o demônio ali. Por que ele não vai sair? Ele está conseguindo o objetivo dele, usar aquela pessoa para acabar com você. Então acha que ele vai sair dali? Quer dizer, ele está conseguindo o que ele quer. Ele usa um para querer derrubar o outro. Você está entendendo? Então você tem que abrir o entendimento do seu coração para você entender que a sua luta não é carne nem sangue. Quando você entender isso, você vai passar a não dar mais confiança que o diabo está falando, está fazendo. Isso não vai nem mexer mais com você. Enquanto isso mexe com você, você não entendeu que a sua luta não é carne, você está lutando com pessoa ainda. O seu olhinho ainda está meio tipo de japonesinho, ainda está meio fechadinho. E outra coisa que Jesus ensinou, amai a vossos inimigos. Quanto você está chateado, fica aborrecido, aquele demônio não sai, você está alimentando ele ali. Você tem que lembrar que Jesus amou a gente ainda em pecado. Sabe quando eu saí daquela luta com meu marido? Eu queria que ele mudasse. Entendeu? Primeiro que o diabo começou a usar ele para me tirar da presença de Deus, porque minha família estava toda se convertendo, os filhos também. Aí o diabo viu que quando usava ele, me botava para baixo. Ficava desanimado de ir para a igreja, desanimado de orar, quer dizer, prato cheio para ele, né? Agora eu vou usar mesmo. Entendeu? Aí é que ele usava mesmo. E eu querendo sair daquilo ali, consegui. Eu achava assim na minha mente, com ódio eu sou de Jesus, mas eu ficava magoada.
O senhor não vai jantar? Vou ficar no meu canto, não vou nem falar nada. Entendeu? Aí uma vez eu fui conversar com o pastor, Fabiano, você não está entendendo a sua luta, minha cara. Quando você fica de bico, Samuel, chateado, carrancudo, não. É melhor de ficar para lá e ir para cá. Isso é um espírito, tá agindo em você também. Você não está entendendo que a sua luta não é carne e sangue. Você está entendendo? Se você estivesse entendendo isso, você ia tratar. Pastor, não é fácil. Ninguém está dizendo que é fácil, não. Confiar por entrar na porta estreita. Mas se você orar a Deus, Deus vai te ajudar. Você está entendendo? Aí, eu orava a Deus, eu passei a orar a Deus até eu olhar para Ele e sentir mais nada. É normal. Porque quando você olha para a pessoa, você sente aquela mágoa, você lembra que toda hora que a pessoa te fez, você não perdoou verdadeiramente, pessoal. Você está na igreja para saber a verdade, não adianta fingir. O diabo é mentiroso, ele é pai da mentira, ele põe no seu coração. Você já perdoou assim, nada, você vê a pessoa, você não... Não, vem de novo. Ele vai falar alguma coisa. Você está entendendo? Você já fica até esperando a pessoa te atacar, porque você não perdoou. Você não perdoou, você está magoado, você está chateado. Enquanto o diabo vê que ele consegue fazer isso com você, ele não sabe aquela pessoa. Entendeu? Você tem que fazer se fortalecer você no Senhor, Pai. Não deixa eu cair nessa armadilha. Isso é uma estratégia de Satanás. Eu passei a orar assim, tá? Já está querendo usar o meu marido para me tirar da tua presença, me jogar contra ele, que é para ele não ser liberto também. Mas não deixa eu cair nisso. O Senhor falou que a minha luta não é carne e sangue. Eu quero olhar para Ele, eu quero amar Ele, mesmo no pecado, mesmo Ele errando. É assim que eu quero. Porque se eu amar com o meu amor de esposa, vai dar ruim. Vai dar ruim, porque eu vou ficar chateada, eu vou ficar com raiva. Mas eu quero olhar para Ele e amar Ele com o amor de Cristo, que é aquele amor que você ama a pessoa ainda no pecado. Gente, essa foi a única solução de eu sair daquilo ali, porque eu estava bravo. De falar, não estava fácil, não, estava difícil. Eu já estava até pensando em separar de novo. Mas aí Deus falou, não, você está fazendo errado, você não está entendendo o que eu estou falando com você. E depois, não foi fácil, não, você está pensando que foi fácil, não foi. Tinha hora que o diabo usava ele, eu ligava para o pastor injuriado da vida. Pastor, não aguento mais não. Vai, o que foi? Samuel, não sei o quê. Aí o pastor deixava falar, que eu estava nervosa, né? Que às vezes casal fica chateada. Depois que eu falava tudo, minha filha, nossa luta não é carne e sangue, você não está entendendo. Não é o Samuel. É um espírito que está usando ele justamente para fazer isso com você. Você fica chateada, nervosa, sair do sério, discutir. Preste atenção direitinho que Deus chama. Você está entendendo? Senão você fica com raiva de todo mundo, ninguém libera. Você não entendeu que a luta não é carne e sangue. E o demônio, quando ele entra na pessoa, não é a pessoa, ele usa a pessoa para fazer coisa que você fica assim, ó. Meu Deus, sério que essa pessoa fala. E a pessoa não se liga que falou não, tá? A pessoa fala. Aí você fica meio quieto, meio sério, a pessoa... O que foi? Nada. Eu estava rindo, brincando, mas do nada fechou a cara. Não, fulano, aquilo que você falou. O que eu fiz? Aí você vai falar, não, mas você não falou isso assim. Eu falei, você tá maluca. Você tá entendendo? Depois você que passa tudo, ele mais nada, a pessoa falou assim. É que o diabo não deixou ele ver que ele falou. O demônio usou a boca dele, depois saiu, ou dela, e ela não sabe o que falou por ele. Falou sim, falei não. Falou, não falei. Isso não pode ter com você ali que falou. Você está entendendo? Então, se você não entender essas coisas, você acaba sofrendo muito. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você esteja de pé, que você tenha sabedoria, para você vencer e libertar a sua família. Glória a Deus. E aí o diabo, o que ele faz? Ele não consegue jogar você
no vício, na prostituição, ele vai querer manchar o seu coração. Porque eu estou falando aqui, o pecado é o quê? Um passaporte para o diabo entrar na sua vida, no seu casamento, na sua família. E esse passaporte, o que é o pecado? Ele pode entrar através de uma mágoa, ele pode entrar através de uma falta de perdão. Você está entendendo? A Bíblia foi bem claro, quando você estiver orando, perdoa se tens alguma coisa contra alguém. E isso saía tanto para fora quanto no seu casamento também. Às seu marido, sua esposa fez um negócio que você não gostou. Aí você vai lá orar, Senhor, perdoa, mas você está perdoando da boca para fora. Daqui a pouco você sai dali e você continua chateado com seu marido, que seu então você não perdoou. Não foi o perdão do coração. O perdão do coração é aquele que Jesus disse: dos seus pecados não me lembrarei mais. Eu lançarei no mar do esquecimento. Quando você perdoa mesmo, você esquece, vai lidar com a pessoa normal. Agora, quando você está meio chateado, né, você perdoa da boca para fora. Você tem que pedir Jesus: Senhor, me ajuda a perdoar de verdade. E me ajude a amar essa pessoa e entender que ela não sabe o que está fazendo, que ela é um espírito, que não é ela. Eu preciso que o Senhor me dê esse entendimento. Se você não pedir isso, o diabo vai brincar com você e com a sua família. Escuta o que eu estou te falando, que eu passei por isso. Até eu entender isso, eu passei uma luta. Mas depois que eu entendi, aí não. Aí eu entendi. O diabo usava lá ele, o Satanás. Agora não, agora eu já entendi que você vai sair. Eu mandava lá o mal sair, tal. Ele foi mudando. Houve uma transformação da água em vinho. Aí ele chegou ao ponto que eu tanto orei a Deus, se tornou mais carinhoso. Só que eu não entendi quando ele chegou nesse ponto, Jesus levou, mas Jesus sabe o que faz, né? Poxa, eu falei, Deus, eu fiquei lutando anos, quando estava do jeitinho que eu pedi, o Senhor levou, poxa. Mas Deus sabe o que faz, né? Como a gente vai questionar dele? É porque Jesus, eu acho que Jesus estava me usando para deixar do jeitinho que ele queria, entendeu? Já prepara aí meu filho aí, que eu quero que ele venha morar comigo. Então, aqui ele está dizendo assim: mas as vossas, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Que às vezes tem hora que você, poxa, mas parece que Deus não me ouve, pastor. Não entendo que eu oro. Jesus está falando, ele não está com nenhum problema de audição, ele continua sendo o mesmo Deus. Ele disse: eu sou o Senhor e não mudo. Deus continua sendo o mesmo. Deus podia salvar, pode salvar, e sempre vai poder salvar. Mas qual é o problema? Preste atenção, ele está dizendo aqui, ó: mas as vossas iniquidades são o que, pessoal? Pecado, né? Fazem separação entre vós e o vosso Deus. Irmão, é tão forte isso aqui, tão forte, que eu preguei essa palavra de manhã, eu fui para casa meditando, Deus falou comigo nessa palavra. Eu fiquei pensando lá, eu falei, meu Deus, é mesmo, né? Por isso que algumas vezes a gente faz tanto plano, tanta coisa, né? Não que seja, todos os casos seja isso não, tá, gente? Tem coisas que você orou a Deus, você tem que esperar, as coisas vão acontecendo aos pouquinhos. Às vezes você quer tudo de uma vez, não é assim não, deixa Deus trabalhar. Mas tem algumas coisas que a pessoa não sei porque que nada meu dá certo, que não sei o que, porque Jesus, ele disse: sem mim nada podeis fazer. Mas se eu dou um lugarzinho pro diabo, um pecado, sei lá, um manche no coração, alguma coisa assim, isso vai me separar de Deus. E separado de Deus, ele diz: sem mim nada podeis fazer. É aonde as coisas não andam, porque o que faz as coisas acontecer na nossa vida é Deus. É Deus que prospera, é Deus que dá saúde, é Deus que te ajuda a concluir os seus planos, é Deus que age no seu casamento, que guarda a sua família, converte a sua família. Tudo é Deus que faz. Se Ele não estiver na sua vida, nada anda. Porque Ele disse: em mim nada podeis fazer. Além de não andar, o diabo entra. Você está separado de Deus, irmão. Ué? Por isso que ele quer fazer, o diabo luta para fazer você pecar desde o começo do século.
E por isso que ele é um tentador, porque ele conhece o gênio, a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Ele sabe que essa é a única maneira de separar você de Deus, o pecado. E ele não quer você juntinho com Deus. Por quê? Você junto com Deus, você é forte. Ele não vai conseguir te destruir você na presença de Deus. Porque o que é de Deus, o maligno não toca. Então ele precisa tirar você. Ele trabalha com estratégia. Para tirar você, ele tem que fazer o quê? Fazer você pecar de algum jeito. Foi isso que ele fez com Sansão, pessoal. O Sansão era nazireu. E o Sansão, o Espírito Santo de Deus, dava uma força a ele sobrenatural. Ele era o escolhido de Deus. E o diabo já tinha usado pessoas para tentar vencer o Sansão, já tinha levantado lá 1000 homens, nada. Até a porta da cidade ele carregou. O homem era forte, não tinha como vencer ele no braço. Já entenderam isso, que Deus estava com ele. A força não tinha como vencer. O que o diabo fez? Vamos arrumar uma estratégia para pegar o Sansão, para fazer ele pecar. E se ele pecar, ele vai se separar de Deus, porque eles já entenderam, a força do Sansão vem de onde? De Deus. Se a gente separar ele de Deus, ele vai ficar fraco. Ele sozinho, ele está fraco. Aí a gente pega e destrói ele. Olha a mente do diabo. É a mesma coisa eu e você, pessoal. O diabo sabe que se você tiver em comunhão com Deus, não dá para ele. Você vai vencer ele. Pode, a luta está sendo grande, mas quem está com Deus não perde batalha, não. O maior que seja a luta, o gigante era grande, mas Davi venceu. O diabo sabe que você vai vencer. Então o que ele faz? Ele precisa dar um jeito de se separar de Deus. Entendeu? É para você ficar vulnerável e ele derrubar você. Aí foi onde ele arrumou aquela estratégia. Aí ele estuda a pessoa. Qual é a sua concupiscência? Pastor, o que é concupiscência? Desejo incontrolável da sua carne. Tem gente que a concupiscência é dinheiro. A pessoa não pode ver o dinheiro. Tem uns que vêm até a mãe para poder arrumar um dinheiro. Sério. Outros, a concupiscência é droga. Eu já ouvi falar de pessoas que levavam a mulher, a esposa, lá para a boca, deixava lá para os homens usar a noite toda troco de droga. Aí de manhã ele vai buscar a mulher. A concupiscência é droga. Tem outros que a concupiscência é na área sexual. É o homem, a mulher. Você não pode ver um homem, não pode ver uma mulher. Outros, a concupiscência é a raiva, a ira. Preste bem atenção nisso. Às vezes você é uma pessoa muito irada. Então o diabo sempre vai arrumar alguém para provocar você. Para fazer alguma coisa que é para tirar você, fazer uma raiva em você e tirar você do sério e fazer você pecar. Aí você fica chateado, você amaldiçoa a pessoa também. Você não entende que a nossa luta não é carne e sangue, quer dizer, o diabo conseguiu derrubar você. Você está entendendo? Então, você tem que ver o que é a sua concupiscência. Pastor, o que é isso? Aonde que você está sendo fraco? Você já viu que o diabo já tentou você ali, você já caiu várias vezes. Isso é sua fraqueza. Ao lugar que você está sendo vulnerável. O que você tem que fazer com isso? Você tem que orar, jejuar para Deus te fortalecer nessa área. Senhor, nessa área aqui eu já caí várias vezes. Me ajuda nisso aqui. Lembra daquele rapaz que precisava da libertação do filho? Jesus não falou de nenhum pecado dele, só falou para ele, pode escrever, tudo é possível viver. Mas Jesus mexeu direitinho na ferida dele, ele não estava crendo. Entendeu? Aí o que ele pediu a Jesus? Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. No caso dele era a incredulidade. No seu caso, você tem que ver o que é. Se é um vício, se é alguma coisa que o diabo está entrando por ali, que aquilo é uma porta. Você tem que pedir força a Deus para fechar aquela porta. Ah, pastor, eu sou muito estourado, qualquer coisa eu me estouro, então o diabo está pegando você nessa área. Ou eu minto muito, quando eu vejo já mentir, o diabo está entrando nessa área. Você tem que ver que área que está tentando te derrubar. No caso da Sansão, a área dele foi a parte da Dalila.
O Sansão não podia ver uma mulher. Entendeu? E aí ele viu que ele se apaixonou por Dalila. Dalila não era uma mulher de Deus. Então o diabo já falou, vamos usar ela, chama a Dalila. Para onde eles pagaram a Dalila para descobrir a força de Sansão. Mas na verdade não era descobrir a força, era fazer ele pecar. Você está entendendo? Primeiro que ele pecou, porque ele foi várias vezes lá com Dalila, aquilo ali não era um relacionamento de Deus, que ele estava em fornicação também, né? Porque ele não era casado com Dalila. E ele fez uma coisa que não era para ele fazer, que a mãe dele, a família dele, desde pequenininho falou, ele não podia ter falado o segredo dele. Que ele era nazireu, que a força dele estava na cabeça. Foi uma coisa que isso era um segredo da família. E ele foi e contou tudo para Dalila. Você está entendendo? Então ele pecou. Quando ele pecou, o Espírito de Deus saiu dele, ele ficou fraco e o diabo acabou com ele. Entendeu? Então você tem que entender isso. O diabo, o que ele fez? Essa estratégia aqui com Sansão. Ele fez Sansão pecar para separar ele de Deus, para destruir ele. Então todos nós precisamos ter essa noção. Pastor, mas é um pecadinho de nada, ninguém é perfeito. Irmão, não existe pecadinho. Pecador, pecadarrão, não existe isso. Pecado é pecado. Aí você está falando, nossos pecados separam a gente de Deus. Aí quer dizer, a gente não. E o que é pecado? É desobediência. Lembra de Adão e Eva? Deus falou para ele: de toda a árvore que tem aqui no fruto do jardim, comereis, menos desse aqui. Esse daí é o fruto do bem e do mal. O dia que vocês comereis, certamente morrerás. Por que morrerás? Aquele fruto matava? Não, o que matava era a desobediência. O salário do pecado é a morte. Aí o que aconteceu? Eles foram lá e comeram do fruto que Deus falou para ele não comer. Depois Deus até falou para ele: ué, Adão, como é que você sabe que vocês estão nus? Por acaso você comeu do fruto que eu falei, da árvore que eu falei para vocês não comer? Então eles desobedeceram a Deus. Hoje em dia, pessoal, Deus não está falando para você não comer do fruto, não. Ó, não come maçã, não come uva, não é isso que Deus está falando, não. Mas Deus está falando para você honrar teu pai e tua mãe. Ele está falando para você não mentir. Está falando para você não odiar, você amar seu inimigo, perdoar, não falar mal da vida dos outros, tudo isso, gente. Entendeu? Vigiar para você não pecar contra o ungido de Deus. Tem gente que a vida da pessoa vira toda de cabeça para baixo, que é o pecado da pessoa contra um pastor, contra uma pastora. Lembra de Miriam? Ela ficou leprosa. Pela vez a pessoa não está leprosa, mas está com a vida de cabeça para baixo. Que a Ananias e Safira, eles pecaram desde ela contra o pastor. Porque a mulher e o marido, e os filhos, seja lá o que for. Gente, ele não pode estar acima de Deus na sua vida. Eu não posso sentar com Natasha na mesa para ficar falando mal de pastor. Você está entendendo? Quando meu esposo estava vivo, eu não tinha que sentar com ele. A mulher submissa ao marido, mas não para pecar. Ela tinha que ter pulado fora daquilo ali. Ó, se você quiser falar para o Pedro que foi, então você fala, mas deixa eu fora disso. Mas não, ela foi e concordou com o marido pecar. Tem casal que fica falando mal do pastor, ficam falando coisas do pastor que Deus não está aprovando, e Deus fica ouvindo isso, aí dá tudo errado, gente. Isso é sério. O meu marido, assim que a gente foi para a igreja, a gente tinha mania de falar umas coisinhas do pastor. Não era assim mal, não. Mas ele ficava, ué, a gente estava passando um momento difícil, né? Você não vai chamar o pastor para vir aqui fazer uma oração, não? Ah, filha, eu já chamei, meu pastor, não estou ocupado. Não, mas se é pastor, tem que ir na casa dos outros. Tinha algumas coisinhas que ele ficava falando que ele não concordava. Nunca vi isso. Pastor não poder ir na casa dos outros, tem que ir. Que não sei o que, não sei o que. E quando o pastor ele falava essas coisas, o que eu fazia? Eu desconversava e saía de perto. Eu orava por ele. Aí quando foi um dia, ele acordou de manhã, também a gente está passando uma luta. Não sei que igreja é essa que você vai, que o pastor não vem aqui fazer uma visita e tal. Irmão, ele falou um negocinho assim, eu fiquei quieto, fui para a cozinha, falei, Deus, eu não tenho nada a ver com isso. E ele foi trabalhar.
Gente, daqui a pouco chega o Samuel, com o braço dele, carne viva. O maçarico que ele trabalhava lá engoliu fogo. Queimou o braço dele, que o maçarico não é daquele pequenininho, não. Samuel era um entender de caminhão, aquele maçarico enorme. Olha, e ai, que desespero, ele jogando água gelada. Eu não sabia o que fazer com ele. Pastor, foi Deus que fez aquilo ali? Não. O pecado é o quê, pessoal? Passaporte. O diabo entrar. Ele mesmo sentou no sofá, braço todo queimado. Ninguém falou nada com ele. Não sei se o Natália lembra disso. Ninguém, não falei nada de pastor, nada disso. O que era? Ele mesmo sentou no sofá com o braço todo queimado, eu nunca mais esqueço disso. Ele olhou para mim e falou assim: ó, nunca mais eu falo mal de pastor. Ele deu falando isso para mim. Aí depois foi lá, o braço cicatrizou. Quer que eu te fale uma coisa? Quer ver o que Samuel tinha nojo que tivesse falado do pastor para ele? Nunca mais. A pessoa ia falar de qualquer pastor, ele, irmão, vamos orar, deixa o pastor quieto. Nunca mais te falou. Você está entendendo? E tem casal que se junta, família que se junta falar mal dos outros, mal dos parentes. Não, porque aí, tá vendo? Você é abandonado, sua família não vai te ver, então vai orar. Mal do seu próximo. Quem é o seu próximo? Seu próximo pode ser qualquer pessoa. Está lá no livro de... para quem não sabe, quer memorizar aí, 105, Salmo 105, versículo 5. Aquele que difama o seu próximo mas escondido, quer falar mal dos outros escondido, eu mesmo descobri. Pecado. Como é que você vai salvar a sua família se você está se juntando no seu trabalho, na vizinhança, para falar mal do outro? É complicado. Então ele está falando aqui, ó. Nas vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto para que não os ouçam. Vamos dar uma paradinha aí. Pecado é como se fosse um paredão entre você e Deus. Hoje eu preguei sobre o livro de Gênesis também. A gente não vai lá porque agora a hora está um pouco puxada para a gente ir lá. Senão vai prolongar muito. Mas eu preguei no livro de Gênesis, você pode estudar lá, que todos os dias de tarde, ao cair da tarde, Deus vinha passear com Adão e Eva no jardim. Conversava com eles, né? Falava lá para Adão botar nome nos bichinhos. Sabe o que é isso? Comunhão. Eles tinham comunhão, amizade com Deus. E no dia que eles pecaram, que Deus veio, Deus não achou Adão e a Eva. Ele não ia sempre passear com ele, mas no dia que eles pecaram, Adão, cadê você? Não acharam ele. Por que não acharam? Pecado tampou Adão, entrou na frente. Você está entendendo? Então, aí acabou a amizade do homem com Deus. Eles foram expulsos do Éden e ali realmente acabou a amizade. Ficou anos e anos que o homem não podia chegar a ter comunhão com Deus. Aí ficou assim, o Espírito de Deus estava na arca da aliança. Aquele que se curasse naquela arca em pecado morria. Até só podia ir o sacerdote do santo tinha que se santificar. Mesmo assim, se entrasse lá em pecado, podia puxar a cordinha lá que ele botava e estava morto. Nós não podíamos ir diretamente a Deus, não podia mais, por causa do pecado. Porque eu estava explicando o seguinte, Deus, ele é amor, ele nos ama. Só que Deus não pode suportar o pecado, isso é perigo. A santidade dele não pode suportar o pecado. Então, quando a pessoa tentava se aproximar de Deus em pecado, a santidade de Deus destruía a pessoa. Não que ele quisesse, mas ele é santo. Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Aí, o que aconteceu? Ficou anos e anos o homem sendo inimigo de Deus por causa do pecado. A inimizade, né? E o pecado entrou por um homem, foi o Adão. E a salvação, depois de muitos anos, também entrou na terra por um homem, que é Jesus Cristo. Entendeu? Aí ele veio, o outro veio e trouxe o pecado. Jesus veio trazer, resolveu o problema do pecado. Entendeu? Ele veio trazer o perdão do pecado.
Aí Jesus é o mediador entre Deus e o homem. Ele veio para fazer a amizade novamente, trazer novamente comunhão entre o homem e Deus. Aonde ele veio para nos libertar dos nossos pecados, purificar os nossos pecados para que a gente tenha comunhão. Mas Jesus veio, pessoal, para libertar a gente do pecado, para você abandonar o pecado e viver uma vida de comunhão com Deus. Não é uma vida assim, já que ele já me perdoou, vou continuar pecando. Aí não adianta, pessoal. E aí, que comunhão é essa que você vai voltar a ter com Deus? Você tem que abandonar o pecado e ficar com Jesus. Jesus já pagou o preço. Ele já te libertou, já pagou o preço. Tudo que você devia lá no céu de pecado, ele já pagou por você. Mas para você agora ter uma vida de santidade na presença dele. Voltar a ter comunhão com Deus. Vocês estão entendendo direitinho? Então o pecado, ele faz essa separação, essa divisão. É onde as coisas não dão certo. Toda vez que você está em pecado, bola tudo. Aí você tem que ver, analisar direitinho, não, o que eu estou fazendo? Tal, pedir força a Deus. Sozinho você não consegue. Você tem que pedir força. Se você vê que está odiando alguém, você não consegue perdoar alguém, você está preso num vício, você tem que pedir a Deus para tirar isso, pessoal. Você está entendendo? Mas o pastor, Jesus te libertou lá do vício? Libertou, mas eu não estava, pessoal, eu não estava feliz no vício, não. Já que Jesus levou meu pecado, tá bom, me aceita assim mesmo. Não, Deus me livre. Eu orava a Deus tira isso mesmo, porque eu entendia que aquilo ali era pecado. Se eu continuasse no pecado, o salário do pecado é o quê? E aquilo ali tinha consequência, pessoal. Tá pensando que eu usava droga, bebia, fiquei 2 anos na igreja. E esses 2 anos, eu demorei 1 ano para ser liberto das drogas e da bebida. 2 anos para ser liberta do cigarro. Mas não é porque eu estava na igreja que os vícios que eu ainda tinha não me trazia consequência, não. Trazia. Eu estava na igreja, mas toda vez que eu cheirava me dava mal, irmão. Toda vez que eu bebia me dava mal, porque era consequência do meu erro. Entendeu? Por isso que eu pedi a Deus, Senhor, me liberta disso aqui. Eu digo que se eu me libertar, vai acabar esse sofrimento. Eu sabia que era por causa do meu pecado. Antes eu não tinha consciência que aquilo era um pecado, que destruía a minha vida. Depois que eu fui para a igreja, eu passei a ter consciência que era aquilo ali. Aí eu comecei a pedir força a Deus, Senhor, me liberta, tira isso de mim. Entendeu? Não é eu fico na igreja e continuo sendo a mesma coisa. Eu vou continuar os mesmos resultados, a diferença que na igreja. Porque eu não mudei. Eu só fui para a igreja, entendeu? Se eu estou em pecado, eu venho para a igreja, continuo em pecado, eu vou continuar pagando a consequência do meu pecado. Só que a diferença é que na igreja, só isso. Então não é isso, eu tenho que vir para a igreja e pedir força a Deus para abandonar aquele pecado para a minha vida mudar. Entendeu? Gálatas, vamos lá no livro de Gálatas. Vocês estão entendendo sim ou não, pessoal? A igreja, a palavra de Deus vai te ajudar, vai te dar força para você orar, para você buscar Deus, para você se ver livre daquilo ali. Mas você tem que lutar para se livrar daquilo. Glória a Deus. Não é assim não, eu estou aqui, se quiser mudar, muda. Não, eu tenho que pedir força a Deus, eu tenho que orar, eu tenho que me esforçar diante de Deus. Gálatas, acho que é 6, deixa eu ver. Gálatas 6. Gente, abre o seu coração para você entender isso aqui, por favor. Olha o que está escrito. É isso que Deus quer te ensinar. Deus está ensinando você a fazer as coisas certas. Para quê? Para dar tudo certo. Porque se você continuar fazendo errado, vai dar tudo errado. E isso quem faz somos nós mesmos. Não é Deus que está fazendo dar errado. É o que eu faço que dá errado. Olha o que está escrito aí, olha só. Gálatas 6, versículo 7. Acharam aí? Sim ou não, pessoal? Ele está dizendo, não erreis. Está pedindo para isso não errar, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Vamos dar uma paradinha aqui? A palavra de Deus já está dizendo, tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então,
pessoal, Deus simplesmente, preste atenção, Ele está ensinando você a plantar o bem para você colher o bem na sua vida. Ele não força você a plantar o bem, Ele não pode obrigar você a plantar o bem. Ele está te ensinando a plantar o bem, você colher o bem. Você está entendendo? Mas Deus não interfere no que você vai plantar, Ele só te ensina. Ele te dá uma sementinha na sua mão, olha, isso aqui, se você plantar o amor, você vai colher o amor. Se você plantar o bem, você vai colher o bem. Se você plantar o perdão, você vai ser perdoado. Se você plantar a obediência, você vai usufruir das bênçãos de Deus, né? Mas se você plantar o mal, você vai colher o mal. Se você plantar ódio, você vai ser odiado. Deus está te ensinando. Você vai vendo, agora você tem na sua mãozinha as sementes, estão vendo, do bem e do mal. Você já tem. Agora você que decide que você vai plantar. Você já tem o diabo, os ensinamentos do diabo estão aí no mundo aí. Todo mundo já sabe, é ódio, mágoa, um montão de coisa. Isso todo mundo já sabe. Aí você vem para a igreja, Deus vai te ensinar as coisas boas, você plantar as coisas boas. Então você agora tem dois ensinamentos, um mal e um ruim, um mal e um bom. Entendeu? Está na sua mão as sementes. Agora você que tem que ir lá e plantar, é você agora. Deus não vai interferir na sua plantação. Você está entendendo? Ele já te ensinou o bom caminho. A Bíblia diz, se é que tem te visto e conhecido que o Senhor é bom. Ele já te ensinou. Agora a semente está na sua mão. É você que vai plantar. E o que você vai colher? O que você plantar. Se eu plantar batata, vai dar o quê? Batata. Agora a pessoa vai lá, planta batata, chega lá, já a pessoa chegar lá com uma abóbora? Você, mas eu plantei batata, de onde surgiu essa abóbora? Não tem como, se eu plantei batata, vai ser batata. Então se eu planto mal, vai nascer o quê? O mal. Se eu planto bem, vai nascer o bem. Então por isso que Deus... Você vem para a igreja, não é que tem gente que entende errado, tem gente que entende que vai vir para a igreja, vou ir para a igreja e Deus vai mudar a minha vida. Pronto, agora, entendeu? Você ir aqui, não vou passar mais fome. Não. Deus não falou que se você vier para a igreja, Ele vai pegar a sua vida toda e vai mudar a sua vida do jeito que você está. Não. Ele vai ensinar você o caminho certo. Ele vai ensinar você a plantar certo para colher certo. Mudar os seus hábitos, costumes, que muitas das vezes que dá errado na vida da pessoa é o que ela mesma está fazendo, pessoal. Igual eu que nem eu estou te falando, eu só consegui melhorar um pouquinho na minha prosperidade quando eu parei de beber. Quando eu parei de beber, de usar droga, de cheirar, de fumar. Aí é que eu comecei a prosperar um pouquinho, porque aquilo ali era eu que... Não ia adiantar eu só ir para a igreja, o pastor morrer de orar por mim, eu continuar gastando meu dinheiro na barraca. Eu continuar, você está entendendo? Tinha que haver uma mudança em mim, porque era eu que estava jogando meu dinheiro fora. Você entendeu? Mas aí Deus, se Deus me deu 1 milhão, eu ia cheirar 1 milhão, ia me matar, ué. Você está entendendo? Eu não ia mudar de vida por causa disso, eu ia acabar com a minha vida. O problema estava em mim, não era no dinheiro, o problema estava em mim. Era o que eu fazia da minha vida. Eu só vivia doente, passando mal. Eu ia lá no hospital, internado, aquela coisa toda. Mas o que adiantar? Que todo mundo ia morrer de orar por mim, eu estava lá na igreja, mas eu fumava, eu cheirava, o que me fazia mal o cigarro. E os médicos falavam, né? Que aquela tosse minha... Eu tinha uma tosse, tinha problema de estômago muito sério. E aquilo ali era o quê? A nicotina. O médico falou para mim, mas enquanto eu continuasse fumando, aquilo ali nunca ia sair, porque o problema era aquilo, o cigarro. E quem fumava? Eu. Então eu tinha que mudar. Para mudar aquela situação, para me ser curada, eu tinha que parar com aquilo ali. Sim, entendeu? Eu quero que você entenda que tem coisas na sua vida que você não sei porque Deus não mudou ele, porque precisa partir de você. Deus já te ensinou.
caminho certo você tem que seguir. Agora você tem que fazer as suas próprias plantações. Assim, Deus ensina você o certo, mas Ele não interfere nas suas escolhas. Você está entendendo? Ele não interfere nas suas escolhas. Obedecer ou não é uma escolha sua. Quer ver? Entendeu isso aqui? Vamos repetir isso aqui. Presta atenção lá, irmão. Deus não interfere, Deus vai te ensinar. Ensinou, agora é com você. Se você fazer certo, ok. Tudo que você obedecer da Bíblia, você vai ser abençoado. Você vai ter uma recompensa. Mas se você não obedecer também, vai continuar a mesma coisa. Deus não tem culpa se continua a mesma coisa. Continua a mesma coisa porque eu continuo do mesmo jeito. Eu continuo plantando lá. Senhor, eu estou cansada de comer batata. Não aguento mais ver batata na minha frente. Aí Jesus te dá uma semente. O que você quer comer? Eu quero comer uma abóbora. Aí Deus te dá uma semente de abóbora. Mas você sabe o que você faz? Tu pega a semente da abóbora, joga fora e continua plantando batata. Aí depois você vai lá, Deus, estou com nojo de batata, mas Deus vai falar, eu te dei a semente. Ó. Mas foi, batata, você vai comer batata porque é o que você está plantando. Você quer comer abóbora? Quer? Então planta abóbora. É isso que ele vai falar, entendeu? Deus está te dando um ensinamento na igreja. É para você mudar de vida. Mas se você jogar essa semente fora, que até a palavra de Deus diz que a palavra é a semente, se você jogar essa semente fora, você vai continuar comendo batata toda a vida. Você vai continuar toda a vida naquilo que você está vivendo. Entendeu? Para você mudar de vida, você tem que plantar diferente. Não, eu vou botar em prática. Minha vida vai mudar. Aí sim. Entendeu? Plantar é a mesma coisa que você botar em prática. Aí minha história muda. Agora, se você ficar naquela toda a vida, não. Ninguém tem nada a ver com minha vida, planto batata, porque eu vou continuar plantando batata. Então, você não pode reclamar de comer ensopado de batata, purê de batata frita. Você tá entendendo? Batata corada, você que se morre que só vai colher batata. O que Deus pode fazer? Hã? Você entendeu? A decisão é sua, você que toma a decisão. Então, vamos repetir isso aqui, ó. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso ele ceifará. Tudo que você planta, você colhe. É uma decisão que Deus deixa na sua mão. Gênesis não é mais a mesma senha, não, rapaz. Mudou. Lá no livro de Gênesis, rapidinho para a gente encerrar aqui, pessoal. Entendeu? Porque às vezes a gente está plantando tudo errado. Deus está falando, amar seu inimigo, você vai lá e odeia. Você plantou com semente. Deus está mandando você perdoar, você vai lá e não perdoa. Você está plantando outra semente. Você está entendendo? A pessoa vai fazendo tudo o contrário. Aí vai nascendo o quê? Tudo o contrário. Aí você, poxa, o que está dando tudo errado, irmão? Mas o que você anda plantando? É isso que você tem que ver, ué. Não vai estranhar, vai nascer lá o que você plantou. Aí ele está falando isso aqui, ó. Presta bem atenção. Lá no livro de Deuteronômio 30, versículo 19. Oi? Não era Gênesis, não. Eu confundi as coisas tudo, né? Deuteronômio 30. É assim, ó. Só quero saber tanta coisa, gente. Em vez de colocar fundo de tudo, né, Zuzinha? Então, pessoal, não vão esquecer de fazer essa visitazinha, não. Tira um tempinho para ir lá, né? As irmãs aí, Deus vai abençoar vocês. A gente tem que fazer isso, pessoal. Tem que abraçar quem está precisando de um abraço. Aí, quando você faz isso, você vai lá visitar uma pessoa que precisa, você faz uma oração pela pessoa que está precisando. Sabe o que acontece? Quando você está lá, o anjo do Senhor está indo na tua casa. Está resolvendo um montão de coisa lá. Pode ter certeza disso. Eu, quando era obreira, às vezes eu saía assim para fazer uma visita. Quando eu estava orando pelos outros, Deus estava agindo na minha vida. Dando e se recebe. Entendeu? Agora você ficar esperando as coisas tudo se consertar dentro de casa para depois fazer a obra de Deus, preste atenção, irmãozinho, nunca vai se consertar, vai piorar cada vez mais.
Mas por quê? Porque é uma estratégia do diabo. Você é dano e sem excesso. O diabo vê que ele consegue emular a sua vida. Isso está lá no livro de, como é que é? Do impacto. Os evangelistas que têm habilidade para pregar o evangelho tem que ter a vida toda embaraçada. Na reunião dos demônios eles falaram lá. Às vezes você quer esperar tudo estar certinho dentro da sua casa para depois fazer a obra de Deus. Você está fazendo errado. Você tem que fazer primeiro a obra de Deus, aí Deus vai consertar a sua família. Eu estou ensinando a você o que eu fiz, tá? Quando eu comecei a ser como obreira, a Natasha até riu. Quando eu comecei como obreira, você não sabe como é que era a minha casa. Uma praça de guerra. Misericórdia, às vezes eu ia para a igreja, eu pregava o evangelho, orava com as pessoas, e o diabo falava na minha cabeça, sei como é que você tem coragem de sair para pregar, olha a sua família como é que é. Querendo consertar a família dos outros, mas a sua toda de cabeça para baixo. Quer ajudar os casais, qual é o seu casamento? Cadê seu marido? Fora de casa, mais droga. Mas Deus falou para mim, Fabiano, não dá ouvido a isso não. Fica olhando o que está ali não. Isso aí, isso aqui da sua família, que você quer cuido eu. Agora vai lá e faz para eu te responder. Entendeu? E eu fui. Falei, não. Pregava mesmo. Expulsava demônio, orava para as pessoas ser curadas. Aí dentro da obra de Deus. Chegava em casa com escudo assim, ó, para ninguém me acertar. Escudo assim, ó, para o quarto orar. Mas, irmão, Deus começou a mudar a minha família. Sabe por quê? Ele disse, aquele que não deixar pai, mãe, filho, filha, por amor de mim, não é digno de mim. E quando ele fala isso, não é você abandonar a sua família, não. É quando você deixa de fazer a obra de Deus, porque você está ocupado. Não, meu marido se der. Não, porque meu filho, quer dizer, o diabo está conseguindo manter você ali cativeiro. Você não vai fazer a obra de Deus, você está preso e está na sua família. Você ama mais a sua família do que Jesus, não faça isso não. Eu, quando vim como obreiro, meu marido estava fora de casa, não estava. Nós viemos juntos, ele se tornou obreiro também, mas ele teve uma recaída, saiu. A gente estava fazendo a obra de Deus junto como obreiro. Ele saiu, ficou 2 anos fora de casa, minha família toda de cabeça para baixo. Eu fazia a obra de Deus, tinha dia que eu chegava em casa, tinha um ovo na geladeira. Mas fazendo a obra de Deus com carinho, tirando o nome das pessoas para orar, fazendo visita. Deus olhou para mim, pessoal. Lembra do Gideão? Que ele falou assim, ó, vai nessa porta. E Deus ficou encantado com o Gideão. Todo mundo lá alinhado, lá, ninguém queria matar, o inimigo levando trigo. Entendeu? Só o Gideão, tadinho. Não, vou tentar fazer alguma coisa para ajudar esse povo. Ah, Deus ficou maravilhado com ele, Gideão. Tu é o cara que eu precisava. Você tá entendendo? Tu é o cara que eu precisava, você é corajoso, você não baixou a cabeça. É gente assim que eu gosto. Vai nessa tua força que vai livrar o povo de Israel da mão dos medianitas. Ah, Senhor! Como que eu vou livrar o pessoal do povo de Israel da mão dos medianitas? Eis que sou o menor da casa do meu pai, a minha família foi a família mais pobre. Não peguei um chinelo de neve para vestir, Senhor. Eu não. É você mesmo. Eis que eu vou ser com você e tu ferirá todos eles que vão atacar a pessoa. Entendeu? Varão valoroso, Deus chamou ele. Então, varão valoroso. Porque eu, quando vim para a presença de Deus, a gente não pensa que eu esperei minha casa ser flores, não. Quando eu saía para fazer uma visita, misericórdia, só Deus sabe o preço que eu pagava dentro de casa. Minha família não era liberta. Era demônio para tudo quanto é lado. Quando era para me fazer uma visita, parecia que levantar um furacão dentro de casa. Misericórdia. Entendeu? Aí eu ia assim mesmo. Eu me arrastejando, mas eu gosto de pessoas valentes, insistentes, aquela pessoa que não baixa a cabeça. Entendeu? É isso. Eu vi assim mesmo, assim, eu marquei, eu tenho que ir na visita.
deixa ele xingar, deixa explodir. Sério, às vezes eu sentava lá do outro lado da rua e lá uma brigalhada lá em casa. Eu falei, Senhor, não deixa eu morrer, ninguém vai não, Senhor. Só tem minha família. E eu na igreja, vestidinha de obreiro e fazendo mesmo a obra de Deus, pessoal. Não era para agradar só pastor, nada disso, não. Era com carinho para Deus. Aí, eu cuidava com tanto carinho do pessoal de Deus, né? O pessoal chegava lá, oi senhora, quer botar o nomezinho no caderno de oração? Eu levava para casa, eu orava pela pessoa. Deus foi vendo isso que ele, sei lá, eu acho que ele, vou salvar a família dela. Entendeu? Ela tá com carinho enorme aqui. É isso que você tem que fazer. Agora você fica olhando. Aí você ama mais a sua família do que a Jesus, que você deixa de fazer a obra de Deus por causa dele. Você está olhando para lá, vai poder, está esperando ele mudar, se converter primeiro. Você está fazendo o contrário. Ele disse, aquele que não deixar pai, mãe, filho, marido, amar mais do que a mim, não é digno de mim. Aí depois os discípulos falaram para ele, Senhor, eis que nós deixamos pai, mãe, deixamos tudo, por amor de ti, o que a gente vai receber? Aí ele falou, aquele que deixou pai, mãe, filha, casa, bens por causa de mim, cada minha obra para me servir, eu vos digo que ainda receberá 100 vezes mais nessa vida, pai, mãe, filho, ainda vai ganhar a vida eterna. Vocês vão ganhar tudo isso, ainda vai ter a vida eterna, porque vocês deixaram tudo isso para me servir. Vocês já viram isso na Bíblia? Ou não? Quem já viu isso na Bíblia? É assim que se faz as coisas para Deus. Não é você ficar esperando todo mundo mudar para servir a Deus. Ninguém vai mudar se você ficar assim. O diabo não vai deixar ninguém mudar, porque ele está vendo. Não deixa mudar não, porque se mudar vai servir a Deus. Mantém todo mundo preso ali. Entendeu? Não é assim. Aí eu orava a Deus, entregava minha família na mão de Deus, todo mundo lá, coisa lá, eu vestia minha roupinha de obreiro e eu deixava um ventaval lá atrás e ia. Aí eu ia para a igreja, mal confusão dentro de casa. Quando eu voltava, estava tudo quieto. Meu Deus já tinha se acalmado, estava todo mundo bem. Você está entendendo? Porque eu não dava confiança no diabo. Não vou deixar de servir. Deus me chamou, vou deixar de servir a Deus por causa disso. Não, você tem que amar a Deus mesmo. Veste a camisa. Mostra para Deus que você ama Ele. E Ele vai salvar a sua família. Entendeu? Ele está falando aqui, ó. Vamos lá. Deuteronômio 30, versículo 19. Acharam sim ou não? Ele está falando assim, os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte. Não é isso? A bênção e a maldição. É que nós temos essa escolha, tá, gente? A vida ou a morte. Quando nós servimos o inimigo, que é o pai da mentira, o enganador, ele é para a morte. A morte é a natureza do diabo, sabia disso? O salário do pecado é a morte. O que é isso? É um espírito que vai carregar todo mundo que vive no pecado. É a morte. A morte é um espírito. É lá no Apocalipse. Né? Tem dois cavaleiros, o inferno e a morte. Um mata, o outro leva. Um mata, o outro leva. Porque a pessoa pensa que o inferno é para onde a pessoa vai. No Apocalipse está escrito que são dois cavaleiros, o inferno e a morte. Um mata, o outro leva. Um mata, o outro leva. Aquelas pessoas que não é de Deus, né? Então, o que acontece? É a natureza de Satanás, a morte. E a vida? A vida é Jesus. Jesus diz, eu sou a vida, o caminho é a vida. A verdade é a vida. Então Jesus é a vida. Se você escolhe servir a Deus, você está escolhendo a vida, tanto aqui na terra como a vida eterna, entendeu? E ele está falando, ó, tem pois a bênção e a maldição, que é a bênção que você resolve obedecer a palavra de Deus, você vai ser muito abençoado. Que a bênção, ela é uma recompensa da sua obediência, a bênção. E a maldição é uma recompensa da desobediência, porque lá no Deuteronômio 28,
e no versículo 15 está escrito lá, castigo por desobediência. E depois está escrito lá, as recompensas, no Deuteronômio 28, daqueles que obedecem a Deus. Então, tudo isso, ele está falando, eu estou botando isso diante de você. Agora, quem vai escolher? Você. Eu estou te falando, Deus te dá a semente. Tem a semente do mal, a semente do bem. Quem vai plantar é você. Só que você tem que pensar antes de plantar, porque você vai colher o que você plantou. Deus não vai poder ir lá e mudar lá a semente. Você plantou a abóbora, Deus vai lá, não, daqui para frente vai ser um repolho. Não, Deus não vai fazer isso. Vai ser o que você plantou. Você plantou, você vai chegar lá, vai colher aquilo ali. Glória a Deus. Então ele está falando aqui, ó. Propõe a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí o que ele está falando, pessoal? Escolha, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Ele está te dando um conselho, irmão, escolhe o bem. Escolha a vida que é para que você vive. Escolha a obediência, escolha Jesus. Entendeu? Jesus já fez tudo o que tinha que fazer. Por um homem, o pecado entrou no mundo. O diabo foi um passaporte, né? Para o diabo entrar para destruir os homens. Por um homem também entrou a salvação. Que Jesus veio para salvar a gente do nosso pecado, para que a gente venha ter vida, né? E vida com abundância. Então, tem esses dois lados. Agora a escolha é sua. Você que tem que tomar a decisão de escolher que lado que você quer. Você está entendendo? Ou o lado da obediência, você vai viver, Deus vai poder cuidar de você, ou o lado da desobediência que leva à morte, como aconteceu com Adão e a Eva. A desobediência dele levaram para onde? A morte. Entendeu, pessoal? Então, já está tudo feito. Jesus já fez tudo que tinha que fazer. O diabo também, todo mundo já conhece ele. Agora a escolha é nossa. A semente está com você. Você sabe que você vai plantar, que você vai colher. Glória a Deus. É a mesma coisa que aquela pessoa que culpa o pastor e culpa a igreja. Poxa, estou ali 10 anos naquela igreja, mas nada acontece. Não é possível. Aquele pastor, aquela pastora, não, irmão. Se ali está dando a semente certa, se você não plantar, se você está plantando outra coisa, a culpa não é do pastor, não, irmão. Entendeu? Pastor, o que você quer, pastor? Eu não aguento mais me beterraba, eu não purei de batata. Aí então tá bom, o pastor vai ser usado para te dar uma semente, você plantar batata. Aí você sai daqui, não. O pastor sabe o que está falando. Vou plantar semente, vou plantar isso aqui. Você planta outra coisa. Aí depois não nasce o que você quer, a culpa do pastor. Ele te deu, Deus usou ele para te dar a palavra certa para você vencer, mas você jogou fora e fez outra coisa aí. Não é do pastor, pessoal, não é de Deus. Glória a Deus. Lá no Marcos 10, nem o pastor e a pastora pode intervir na sua plantação. A gente pode aconselhar. Ô, fulano, cuidado, não isso aí, ó. Isso aí não é bom, não. Isso aí é outra coisa, a imitação de bolso, tá mal. Não, pode deixar que eu conheço erva desde pequena, você vai lá e planta o negócio. Ué, mas você não pode te obrigar a você não plantar, entendeu? Aí você toma aquele negócio aí, dá um treco, não sei o quê. Marcos 10, né? Não, é Marcos 10. Olha o que Jesus está falando aqui, pessoal. Marcos 10, eu quero ver se você deixa de fazer a obra de Deus para ficar, entendeu? Você tem que olhar para Jesus, pessoal. Glória a Deus. Olha o que Jesus está dizendo aqui, ó.
Deixa sua família. A palavra de Deus diz o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Se eu não confiar em Deus, eu não tenho como fazer a obra de Deus, eu vou ficar toda hora dele. E todos nós passamos isso. O meu filho, Igor, né? Não estou falando da vida dele, não, estou só dando um exemplo. Esses dias que passou, gente, passou um ventinho lá na casa deles, coitado. Mãe, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. Falei, meu Deus, fica firme, vamos orar. Eu desliguei o celular, toma de oração, toma de oração, toma de oração. Aí quando foi ontem, liguei para ele, e aí? Mas graças a Deus as coisas melhorou. Isso foi resolvido, isso foi resolvido. Mas a pessoa diz, não posso nem fazer a obra de Deus, porque eu estou muito ocupada. Não, Deus não vai agir desse jeito. Não, é pregando, fazendo a obra de Deus e orando, entregando na mão do Senhor. Ele vai agir. Glória a Deus. Agora eu fico lá, não, Senhor, eu estou muito ocupado, não tenho nem tempo, não tenho nem cabeça para ir para a igreja. Estou fazendo tudo errado, fazendo o contrário. Deus não. Aí ele está falando aqui, vamos lá, Marcos 10, lá no versículo 29. Não, no versículo 28. Ele está dizendo assim, ó, e Pedro começou a dizer, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo lhe disse, em verdade eu lhe digo, que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos ou irmãs, pai, mãe, ou mulher, ou filhos, ou campo, por amor de mim do Evangelho. Isso que ele quer dizer não é você abandonar a pessoa, não, você não deixar de fazer a obra de Deus por causa disso. Entendeu? Você não está agarrado naquilo ali, você está disponível para Jesus. Aí ele está falando que não receberá 100 vezes tanto, já nestes séculos, em casa, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, em campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os verdadeiros, verdadeiros serão. Se você deixa tudo para fazer a obra de Deus, você vai ser recompensado. Pode ter certeza que a família toda vai se converter, não escapa um. Você está com Deus, irmão. Agora você fica, não, Senhor, eu não tenho nem força, eu não posso nem fazer a obra do Senhor, porque eu estou com... Tem muita gente que faz tudo o contrário. Muito contrário. Ficar presa, ligar, não, porque meu filho se converte, meu marido não se converte, o tempo está passando, você não faz nada para Deus, aí que atrapalha tudo. Ele não pensa você que eu vim com a presença de Deus, todo mundo estava salvo, santinho, não. Minha vida estava de cabeça para baixo quando eu virei obreiro. Acho que era a época que mais estava bagunçada a minha vida. Mas aí a minha fidelidade a Deus, eu deixei, não é abandonar não, eu entreguei tudo na mão de Deus, falei, Senhor, eis-me aqui, envia ele, o que o Senhor quer que eu faça? E é só orando pela minha família. Aí Deus começou, batizou meus filhos com o Espírito Santo, libertou meu marido, ele começou a fazer a obra. Libertou meus pais, veio que meu pai, eu batizei meu pai, minha mãe batizada, Deus começou a fazer. Assim, você olhou para mim, você está fazendo o que eu quero, você está fazendo a minha vontade, eu vou fazer a sua. É isso que Deus quer. Agora você não faz a vontade de Deus, por que não acontece? Aí é meio complicado, glória a Deus. Vamos orar então, pessoal. Vamos agradecer a Deus. Escute esse conselho de Deus, amém? Segura, sábado que vem é dia das crianças, pessoal. Nós estamos aí organizando a festinha das crianças. Nós precisamos de voluntários para ajudar. Para ajudar aqui com as crianças, precisamos também de voluntários. Quinta-feira, às 4h30? 4h30 da tarde aqui na igreja para fazer uma evangelização. Não adianta a gente fazer um negócio para as crianças, faz só para as crianças da igreja. Não, mas tem criança lá fora que está precisando de Jesus. Glória a Deus. A gente tem que evangelizar. Se a gente não evangeliza, não tem como eles virem. Então a gente vai estar
o pessoal vai estar saindo 5 horas, por quê? Porque é a hora que as crianças estão saindo para as escolas. Aí a gente vai pegar os panfletos, vamos evangelizar as crianças, convidar as crianças. Você também pode convidar as crianças do seu bairro, seus vizinhos, ou até da sua família. Glória a Deus. É isso. E graças a Deus. Vamos orar? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Isso, pegar o cálice da saúde, o pessoal que está em casa pode pegar sua águazinha. E Deus abençoe todos que estão ajudando aí, tá, pessoal? Está colaborando no doce, no cachorro-quente, no bolo. Deus abençoe vocês, refrigerantes, brinquedos. Que Jesus venha recompensar vocês, em nome de Jesus, que vocês estão fazendo aí pelas criancinhas. Glória a Deus. E glória a Deus. Glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos em nome de Jesus. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus. Oh Deus, primeiramente para Te glorificar e agradecer ao Senhor por esse recado, por essa palavra que o Senhor nos enviou. Pai, nós estamos aqui agora em nome de Jesus na Sua presença. Nós não temos nenhuma dúvida que estamos, ó Pai, na Sua presença. O Senhor disse assim, aonde tem 2 ou mais pessoas reunidas no meu nome, ali eu estarei. Pai, eu sei que o Senhor está aqui presente junto conosco. E eu venho pedir ao Senhor, em nome de Jesus, por essa pessoa que está passando sérios problemas, ó Pai, no seu casamento, na sua prosperidade, na sua casa, na sua família. Tem pessoas, ó Pai, que às vezes vêm para a igreja, mas sabe, aquele desânimo, aquele cansaço, está passando coisas que parece que aquilo nunca vai mudar. Mas que não é possível, isso nunca vai melhorar, isso nunca vai mudar. Muda, Pai. Eu sei que muda, que o Senhor falou, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em treva. A pessoa vai ouvir, vai entender, vai orar ao Senhor e o Senhor vai entrar em ação. Porque o Senhor age conforme nós entendemos e cremos na Sua palavra. E Pai, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, me ajudar essa pessoa. Pai, seja lá o que for, por mais que pareça impossível aos olhos humanos, mas não para o Senhor. O Senhor disse, para os homens é impossível, mas não para Deus. Para Deus todas as coisas são possíveis. Tudo é possível que crê. Então, opere o seu milagre na vida dessa pessoa. Oh, Pai, seja no casamento, seja na prosperidade, seja na saúde, seja na realização dos sonhos, dos projetos. Pai, ajuda essa pessoa. Também eu venho pedir ao Senhor que o Senhor venha renovar as forças dessa pessoa. A Sua palavra diz que o Senhor dá força ao cansado e multiplica as forças daqueles que não têm. O Josafá, Pai, ele passava numa situação muito séria. Eram 3 exércitos que se juntou contra ele. Ao ponto dele dizer, Senhor, em nós não há mais força. Perante essa grande multidão que se levantou contra nós, nem sabemos mais o que fazer, porém nossos olhos estão postos em Ti. Pai, tem pessoas que estão passando situação que ela sente que não tem mais força. Mas mesmo assim ela está olhando para o Senhor, está orando. E o Senhor vai enviar o socorro. O Senhor falou que o Senhor é um socorro bem presente na hora da angústia. Invoca-me na angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Ajuda essa pessoa, assim como o Senhor ajudou Josafá. Toma a frente, Pai, como o Senhor fez. E o Senhor disse, essa peleja não é mais sua, agora é minha, Josafá. Agora sou eu que vou agir. E agir no Senhor, quem impedirá? Então, toma a frente dessa luta, Pai. Muda essa história no casamento, na prosperidade, na salvação da família. Muda essa história na saúde, na fé dessa pessoa que está meio abalada. Manifeste o Teu poder. E eu paraliso toda a ação de Satanás, exigindo que saia agora do corpo, da mente, da alma, do espírito, da vida dessa pessoa no nome de Jesus. Sai da saúde dela, sai da mente, sai agora com toda a dúvida, com toda a depressão, com toda a tristeza, com todo o cansaço. Sai com todo o desânimo, sai da fé dessa pessoa. Você que às vezes põe na cabeça da pessoa que isso nunca vai mudar, que nunca vai acabar. É mentira sua. Solte a vida dessa pessoa em nome de Jesus. Sai do casamento, sai da prosperidade, sai dos filhos, da saúde.
sai da família dessa pessoa e vai embora. Em nome de Jesus, solte a vida de cada pessoa. Leva o seu mal no nome de Jesus, Pai. Eu estou consagrando esse cálice, pedindo ao Senhor que o Senhor venha colocar o seu poder de cura, de libertação. E, Pai, em nome de Jesus, que todos que tomar esse cálice, ou até a água que tomar em casa, sejam libertos, sejam curados, sejam limpos para a glória do seu nome. Receba, Pai, dízimo, ofertas que são entregues no seu altar. O Senhor disse que me honrarei. Cubra com teu manto sagrado e leve em paz, em nome de Jesus. E vocês digam, assim seja, e graças a Deus. Gente, podem tomar o cálice. Eu queria também falar com o pessoal aí do Facebook, do Face, né? E do YouTube. Agradecer todo o pessoal aí, tá? Que está se inscrevendo no YouTube. Graças a Deus está crescendo o canal. Que Deus abençoe todos vocês aí que têm assistido, que têm estão se inscrevendo lá. E até pessoas que compartilham, né, as mensagens. Que Deus abençoe todos vocês. E o pessoal do Face, em nome de Jesus. Amém, gente? Deseja aí uma boa noite, seus irmãozinhos. E quem quiser falar comigo, eu estou indo aí obedecer. Gente, essa semana é semana de Santa Ceia, tá? Sábado é dia das crianças, mas domingo é Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe aí. Deus abençoe todos aí.